Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar do Campeonato Brasileiro que teve a sua primeira rodada encerrada. Você vai deixando o seu like e se inscreve aí no canal pra gente acompanhar todos os resultados, classificação e tudo mais. A rodada começou no sábado com a vitória do Internacional por 2-1 de virada para cima do Bahia, uma partida que ficou abaixo das expectativas que quase todo mundo imaginava, tanto do Internacional quanto do Bahia para esse campeonato, mas claro, só a primeira rodada. Mas é verdade que o Inter fez um bom segundo tempo e mereceu aí a virada para cima do Bahia. Criciúma e Juventude de volta à Série A se enfrentaram e empataram por 1-1 lá no Heriberto Rilse. O Criciúma fez com Renato Kaiser, o Juventude depois no segundo tempo empatou com Jean Carlos. Num grande jogo no Maracanã, o melhor do sábado, Fluminense e Red Bull Bragantino empataram por 2-2, o Flu abriu 1-0, o Bragantino buscou a virada e o Flu depois empatou. Um jogo com muitas alternativas e muitas possibilidades de gol, um jogo bem aberto no Maracanã. Foi uma boa partida de futebol no sábado. No final, para fechar o sábado, o Fortaleza bateu o São Paulo em pleno Morumbi por 2-1. Fortaleza que estava mal. São Paulo começou muito bem no primeiro tempo, dominando amplamente o jogo. Fortaleza mudou a história na segunda etapa, mereceu abrir 2-0 e conseguiu segurar muito bem a pressão são paulina. Vitória do Fortaleza por 2-1, começando com o pé direito o Campeonato Brasileiro, o Lion. Rodada número 1. Teve jogos, claro, no domingo. O Vasco da Gama bateu o Grêmio por 2-1. O Vasco foi superior ao Grêmio. O Grêmio jogou muito mal na primeira etapa. No segundo, o Tricolor caiu para cima do Vasco. Mas o Vasco, de maneira muito inteligente, com as boas alterações do Ramon Dias, conseguiu segurar a pressão do Tricolor. O Atlético Paranaense atropelou o Cuiabá, meteu 4-0 num primeiro tempo encantado, fazendo 3-0 logo de cara. E aí sustentou um placar muito confortável. O Atlético é o primeiro time a golear no Campeonato Brasileiro e, claro, por isso assume a liderança lá na Liga Arena. Foi o jogo, né? O Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-1 num jogo cheio de polêmicas, de arbitragem, jogo complicado, gramado complicado, mas o Flamengo conseguiu essa vitória, embora o Atlético Goianiense tenha se superado em muitos momentos do jogo. O fato é que no finalzinho o Pedro de pênalti conferiu a vitória do Flamengo, que larga bem no Brasileirão. Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro empataram por 0-0. O Atlético teve o Batalha expulso, o Corinthians ficou um bom tempo com um jogador a mais, mas nada que melhorasse muito a qualidade do jogo que se viu em São Paulo. No Mineirão, já no fim da tarde, Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-2 num jogo bem aberto, de muitas possibilidades de gol. É verdade, um jogo bem interessante das duas equipes. Botafogo bem ofensivo, Cruzeiro bem aguerrido para ganhar os 3 pontos em casa. 3-2 lá com o gol do Rafael Papagaio na reta final. Teve gol do Rafa Silva, do Lucas Silva também para a equipe do Cruzeiro. E no último jogo da rodada, o Palmeiras, campeão brasileiro da Série A, atual bicampeão do Brasileirão, bateu o Vitória, campeão da Série B, por 1-0 no Barradão. Não foi uma partida brilhante da equipe do Palmeiras, mas foi consistente como sempre, né? Vamos à classificação do Brasileirão. Depois da primeira rodada já concluída, o Atlético Paranaense é o líder com 3 pontos. Isso é claro, não tem nem discussão, tem mais saldo do que os outros. 3 pontos com saldo 4, aplicou 4-0 para cima da equipe do Cuiabá. O segundo colocado é o Cruzeiro, tem 3 pontos, saldo 1 e 3 gols marcados, o único nessa condição, por isso é o segundo colocado. Terceiro posto é do Flamengo, com 3 pontos. Aí é bom destacar, Flamengo, Fortaleza, Vasco da Gama e Internacional fizeram a mesma vitória, uma vitória por 2-1 na rodada. O que separa esses 4 times são o número de cartões, né? O Flamengo tomou 2, o Fortaleza tomou 3, o Vasco tomou 4 cartões e o Inter tomou 5, e assim se dá a distribuição das colocações. Flamengo em terceiro, Fortaleza em quarto, Vasco em quinto e Inter em sexto. O sétimo é o Palmeiras, que também venceu, mas venceu só por 1-0, tem um gol a menos do que essas equipes, por isso é o sétimo colocado. Aí logo na sequência vem os times com 1 ponto, os times que empataram, também dividindo aí as suas posições pelo número de cartões. O oitavo é o Fluminense, o nono colocado é o Red Bull Bragantino, 10º lugar para o Criciúma, 11º o Juventude. Fluminense e Bragantino empataram por 2-2, Criciúma e Juventude por 1-1, por isso vem logo na sequência. E completando a classificação a gente tem o Corinthians também com 1 ponto, o Atlético Mineiro também 1, os dois empataram por 0-0, tem menos gols aí que Criciúma e Juventude, por exemplo. 14º colocado o Botafogo, que foi o único time a perder e que marcou 2 gols, por isso está acima dos demais. E na continuação da tabela a gente tem 15º lugar o Grêmio, 16º São Paulo, 17º Bahia, 18º Atlético Goianiense. A mesma história dos times que venceram por 2-1. Aqui são os times que perderam por 2-1, diferença aí se dá nos cartões. O Grêmio, por exemplo, não levou nenhum cartão. O São Paulo só levou 2, o Bahia levou 3, o Atlético Goianiense teve 2 jogadores expulsos. Então é o time de pior índice técnico nos cartões vermelhos. 19º lugar o Vitória,
não fez gol, perdeu só por 1-0, não tem nenhum gol no campeonato, e o lanterna é o Cuiabá, o único time goleado na rodada, levou 4-0 da equipe do Atlético Paranaense, então a zona de rebaixamento com Bahia, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá. Vamos aos principais artilheiros do Brasileirão, é só um, o Lima, o único jogador a marcar 2 gols na rodada do Fluminense. Esse foi o resumo do Campeonato Brasileiro, está encerrada a primeira rodada. Deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal para acompanhar a marcha do Brasileirão ao longo das 38 rodadas. Falaremos também por aqui de Série B, Série C e todas as divisões do futebol nacional. Um grande abraço, turma, valeu!